Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre questões elaboradas do tópico de anuidades. Eu sou o professor Giancarlo Moraes e essa é a disciplina de Matemática Financeira da URGS. A primeira questão que eu escolhi para vocês é a questão da pene. Ela não é uma questão muito difícil, mas é uma questão na qual vocês se complicam um pouquinho, porque é uma questão que pede o saldo devedor. E muitos de vocês se atrapalham considerando parcelas que já foram pagas no cálculo, o que não é necessário fazer. O que nós precisamos fazer nesse tipo de questão é entender o novo fluxo e perceber que a gente só precisa considerar aquilo que ainda não foi pago. Então vamos lá, vamos ver como se faz esse tipo de questão. Então a questão diz o seguinte: Penny financiou um carro com taxa de juros de 2,22% ao mês em 20 prestações mensais iguais e consecutivas no valor de 246 cada uma. Caso ela queira liquidar o saldo devedor imediatamente após o pagamento da terceira prestação, o valor a ser pago seria de. Então, temos aqui os dados principais do problema e o nosso próximo passo é desenhar o fluxo de caixa. Então, o fluxo de caixa da Penny, ele é o seguinte: eu tenho um valor PV, que é o valor do bem, na data zero, ou seja, ela vai receber um valor na data zero, que na verdade é o valor do carro. Ela vai receber esse valor na forma do carro. E esse valor ele é equivalente a 20 prestações de 246,30. Então nós temos uma anuidade postecipada, não tem entrada, ela é constante de 246,30, ela tem uma periodicidade, ela é mensal e ela é limitada, ela tem apenas 20. Logo, nós podemos usar as fórmulas de anuidades postecipadas. Bom, eu poderia facilmente usar as fórmulas, dado que a taxa de juros é de 2,22% ao mês, para encontrar esse valor presente aqui, sem problema nenhum. Mas não é isso que o problema pede. O problema pede o saldo devedor após o pagamento da terceira prestação. Então, o que nós precisamos fazer é redesenhar o fluxo de caixa considerando que 3 prestações foram pagas. Então, após 3 prestações, a gente tem um saldo devedor. Então, não é mais o quanto o carro valia na data zero. Eu tenho que considerar o quanto esse fluxo aqui vale na data 3. Por que esse fluxo? Porque esse fluxo é o que ela ainda deve. Isso aqui ela não deve mais, então eu não vou considerar, isso já foi pago. Então, eu tenho o seguinte fluxo, se eu reescrever, eu tenho um fluxo de 17 prestações, que vai do mês 4 até o mês 20, de 246,30. E eu quero saber exatamente quanto vale esse fluxo um mês antes do primeiro pagamento, que acontece na data 4. Ou seja, eu quero saber na data 3. Essa data 3, que é onde eu estou me posicionando para olhar o fluxo, eu vou chamar de data focal. E a partir do momento, eu posso considerar agora que essa data focal, na verdade, é o zero. E as próximas datas são simplesmente 1, 2, 3, ou seja, um período depois da data focal, 2 períodos depois da data focal, 4 meses depois da data focal. E assim por diante. Por que isso? Bom, porque aí eu fico com um fluxo equivalente que eu sei resolver. Aquele fluxo que nós tínhamos ali, da data 3, 4, 5, 6, 19, 20, ele é equivalente a esse fluxo aqui, da data 0, 1, 2, 3, 4. Eu só estou posicionando o meu ponto de vista no momento diferente do tempo. Agora, esse fluxo que tem um saldo devedor aqui na data 0 e depois pagamentos periódicos, constantes, limitados, de 246,30, eu sei resolver, eu sei encontrar quem é o PV desse fluxo, dado uma taxa de 2,22% ao mês. Basta usarmos a fórmula de anuidades postecipadas. E a fórmula de anuidades postecipadas diz que
o principal, nesse caso, o saldo devedor, ele é a prestação vezes 1 mais I elevado a N menos 1, dividido por I vezes 1 mais N, 1 mais I elevado a N. Então, recolhendo os dados do problema, aqui a gente tem que o I é 2,22%, faltam 2, né? Ao mês. O meu N é 17, eu tenho 17 prestações não pagas, e o meu R é 246,30. Substituindo na fórmula, nós temos que o principal vai ser 246,30 vezes 1 mais 0,0222 elevado a 17 menos 1, 0,0222 vezes 1 mais 0,0222 elevado na 17. Fazendo essa conta na calculadora, nós encontramos que o saldo devedor na data 3 é 3.456,29. Então, considerando os nossos critérios de arredondamento, a resposta seria 3.456,21. Considerando que essa casa aqui, a terceira casa decimal, é um 9, então arredondamos para cima. Então, esse é o valor do saldo devedor imediatamente após o pagamento da terceira parcela. Como que nós resolvemos esse problema na HP? Bom, sempre que nós temos esse fluxo aqui na HP, nós temos um fluxo de anuidade postecipada, e aí basta entrar com os dados na calculadora e pedir a quantidade que nós queremos encontrar. Nesse caso aqui é o valor na data 0 ou na data focal, na verdade é a data 3, mas eu reconsiderei, eu repensei ela como sendo a data 0. Então o que eu quero descobrir na calculadora financeira é o PV. E eu tenho a prestação, tenho o N e tenho o I. Vamos fazer isso então. Então, vou limpar os registros. Observem que é uma anuidade postecipada, então eu não posso ter o begin acionado aqui. Caso o begin estivesse acionado, eu preciso retirá-lo apertando G8, que seria G-Enter. Não tendo begin, é só começar. FREG para limpar os registros. Declara a taxa, 2,22 é a taxa. Declara o N e declara o valor da prestação, 246,30. A gente pode considerar que essa prestação é pagamento, eu poderia trocar o sinal e pedir o PMT, e aí eu teria o PV com o valor correto, mas não precisa. Posso declarar o PMT e pedir o PV, e aí ele vai vir com o sinal trocado. 3.456,29. Ou seja, se eu arredondar para duas casas decimais, né? 3.456,21. No próximo exercício, nós vamos resolver uma questão onde nós temos uma entrada que difere do valor das prestações. Então, à primeira vista, parece que nós temos uma anuidade antecipada, ou seja, com entrada, mas que eu não posso usar as fórmulas porque nós não temos prestações constantes, já que a entrada é diferente. Mas nós temos como reconsiderá-la e pensar nesse fluxo de caixa como uma anuidade postecipada. E por isso que eu coloquei ele aqui, para vocês verem como a gente faz isso. Essa é a questão do add-on. Vamos vê-la. Então, a concessionária add-on está oferecendo um carro da vitrine cujo valor à vista é 221 mil. Então, o valor à vista do carro é 221 mil. Nas seguintes condições imperdíveis: taxa de juros de 1,46% ao mês e uma entrada de 21% do valor do veículo. O restante em 37 prestações mensais, e ele quer saber justamente o valor dessa prestação. Então, após termos separado os dados, nos resta desenhar o fluxo de caixa. Então, o fluxo de caixa é o seguinte: nós temos o recebimento de 221 mil na forma do bem, ou seja, na forma do veículo,
mas nós também temos um pagamento de 46.410 na data zero. Da onde sai esse valor de 46.410? Ele é 21% de 221 mil, que é o que diz ali o problema. A entrada é 21% de 221 mil, e isso é 46.410. E nós temos 37 pagamentos mensais, então eles têm periodicidade, ocorrem todos os meses, de valor R, são constantes. Eu não posso usar as fórmulas aqui, né, porque esse valor de entrada não é necessariamente o valor R. Então, eu não tenho necessariamente uma anuidade antecipada, ou seja, uma anuidade com entrada, com prestações constantes. Então, não dá para usar as fórmulas por enquanto. Mas nós podemos reescrever esse problema de forma que a gente possa considerá-lo como uma anuidade postecipada. Como que eu faço isso? Bom, simplificando esse valor aqui na data zero. Então, eu vou considerar, ao invés de uma entrada e uma saída na data zero, como só a diferença dos dois, seja se for positivo uma entrada, se for negativo uma saída. Então, o novo fluxo ficaria assim, ó. Eu tenho na data zero uma entrada, um recebimento de 174.590. Da onde eu tirei esse valor? Aqui é um ponto. Da onde eu tirei esse valor? Bom, ele é os 221 mil do valor do carro, menos o valor da entrada. Então, nós temos um recebimento na forma de bem menos o valor que foi pago de entrada, de 174.590. E nós temos pagamentos de R. Quantos deles? 37. Mas observem que esse fluxo aqui agora é o fluxo de uma anuidade postecipada. E aqui eu posso usar as fórmulas de anuidade postecipada, porque eu tenho pagamentos periódicos, mensais no caso, constantes e finitos, limitados. Tem só 37 deles. Então, usando a fórmula de anuidades postecipadas, nós sabemos que o valor do principal, o valor na data zero, é igual ao valor das prestações vezes 1 mais a taxa elevado a n menos 1, tudo isso aqui é multiplicado por R, e tudo dividido por a taxa vezes 1 mais i elevado a n. Então, sabemos que o nosso n é 37, a nossa taxa é 1,46% ao mês, e o P, 174.590. Substituindo aqui na fórmula, nós temos que 174.590 vai ser igual a prestação que eu quero descobrir, vezes 1 mais 0,0146, elevado a 17, menos 1, tudo dividido por 0,0146, vezes 1 mais 0,0146 elevado na 17. Isolando R aqui, nós temos que R vai ser igual a 174.590 vezes tudo que está aqui no denominador, então vezes 0,0146 vezes 1,0146 elevado a 17, tudo dividido por 1,0146 elevado a 17 menos 1. E aí, fazendo essa conta, nós vamos encontrar que o valor do R vai ser 6.140,894, parando aqui na terceira casa decimal. E arredondando, nós temos que a nossa resposta vai ser 6.640,89, já que essa casa decimal é um 4, eu vou arredondar para baixo.
Como fazemos essa questão na HP? Então, observem que, novamente, eu tenho um fluxo de anuidades post-antecipadas. Dado esse fluxo aqui, a partir do momento que eu consigo escrever o problema dessa forma, nesse fluxo, eu posso simplesmente alimentar a calculadora com esses valores, sendo esse valor aqui o PV, a taxa de 1,46% e o N 37. Então, vamos lá. Novamente, eu tenho que considerar que é uma anuidade post-antecipada, então o Begin não pode estar acionado aqui. Limpei os registros, vou declarar o valor do PV, 174.590. Vou declarar o número de prestações, 37, e declarar a taxa, que é 1,46. E aí vou perguntar, bom, então, qual é o PMT, qual é o pagamento que equilibra esse fluxo? E ele vai me responder 6.140,89,4. Fazendo o arredondamento para duas casas, 6.140,89. A próxima questão é uma questão de aposentadoria, onde por um determinado período de tempo nós fazemos depósitos mensais iguais e depois desse período nós vamos fazer retiradas por mais um determinado período. E a questão geralmente pergunta quanto temos que depositar para que possamos fazer retirada por um período tal de tal valor. Então, planejamento de aposentadoria, e é uma questão que eu coloquei aqui para nós trabalharmos como elaborada, porque é uma questão em que o fluxo ele não tem entradas constantes. Na verdade, as entradas do fluxo, algumas são recebimento e algumas são pagamento. Então, não posso considerar um fluxo inteiro para usar a fórmula. Eu preciso quebrar esse fluxo em dois fluxos. Vamos ver como se faz isso. Para isso, escolhi a questão do Oliver. Oliver pretende formar um fundo de aposentadoria complementar por conta própria. Para essa finalidade, ele resolve depositar mensalmente uma quantia determinada durante 27 anos, para que nos próximos 19 anos consiga obter retiradas mensais no valor de R$ 4.900. Supondo que a taxa de juros durante todo o período analisado é de 0,69% ao mês, determine a quantia que deverá ser depositada mensalmente nos primeiros 27 anos. Bom, separados os dados do problema, vamos desenhar o fluxo de caixa dessa operação aqui do Oliver. Então, o fluxo fica da seguinte forma. Nós temos nos 27 primeiros anos, que é equivalente a 324 meses, né? 27 vezes 12, 324. Nós temos pagamentos de R. Por que eu estou escrevendo 324 e não 27 aqui no fluxo? Porque os pagamentos são mensais, então todo mês eu tenho um pagamento, então eu tenho 324 pagamentos do valor R. Logo depois, começa a receber, o Oliver começa a receber R$ 4.900 por mês. Por quanto tempo ele vai receber esse valor? Por 19 anos. 19 anos é 19 vezes 12, que é 228 meses. Então, no mês 325 ele começa a receber 4.900 e ele vai receber isso até o mês 552. Por que 552? Bom, porque isso aqui é 228 meses após 324. Ou seja, é 324 mais 228. 552. Então, observem que, se eu considerar todo esse fluxo de caixa, eu não tenho entradas constantes. Na verdade, nos 324 primeiros meses, as entradas do fluxo de caixa são pagamentos. E nos 228 meses seguintes, são recebimentos. Então, obviamente, não são constantes. Mas eu posso separar esse fluxo em dois fluxos com entradas constantes. Então, eu coloquei aqui em azul as informações do primeiro fluxo e em verde as informações do segundo fluxo.
Observem que no primeiro fluxo eu tenho 324 meses onde o Oliver faz pagamentos R, pagamentos constantes do mesmo valor R. E nos 228 meses seguintes eu tenho um fluxo que também é constante de recebimento R$ 4.900. Então eu posso pensar nos dois fluxos separados e usar as fórmulas de anuidades para cada um deles separadamente. Então, olhando eles separadamente, eu teria o seguinte, olha, o primeiro fluxo eu tenho 324 pagamentos do valor R, e quando chegar nessa data aqui, eu vou ter acumulado um valor X, vai ter um valor X acumulado na poupança, dado uma taxa de juros de 0,69% ao mês. E no segundo fluxo, eu vou ter o valor X que está na poupança, e ele vai me render pagamentos por 228 meses de R$ 4.900. Então a questão é, quanto tem que ser esse X para que eu consiga pagamentos, na verdade para que o Oliver consiga pagamentos, 228 pagamentos de R$ 4.900 por mês, dado que a taxa de juros é 0,69% ao mês. Ou seja, qual é o valor de X que equilibra esse fluxo? Sabendo esse valor de X, nós vamos saber o quanto ele precisa ter acumulado. Quanto Oliver precisa ter juntado, ter acumulado para ter a aposentadoria que ele deseja. E aí nós vamos levar esse valor X para cá, para dizer o seguinte, bom, então ele precisa ter acumulado X nos 324 meses. Qual é o valor de R que vai fazer com que ele alcance esse valor X aqui? Qual o valor que ele precisa depositar por 324 meses para alcançar esse valor X? Então, nessa questão, nós vamos começar resolvendo o X nesse fluxo aqui. Observe, não tem como trabalhar com esse fluxo, porque nesse fluxo eu tenho duas incógnitas, o X e o R. Nesse aqui, a minha única incógnita é o X. Ou seja, aqui eu realmente só preciso saber o quanto ele precisa acumular para ter pagamentos de 4.900. E aí basta eu observar que aqui nós temos um fluxo de uma anuidade postecipada. E aí eu sei a fórmula, né? O principal de uma anuidade postecipada é a prestação vezes 1 mais a taxa elevado a n menos 1, tudo dividido por a taxa vezes 1 mais a taxa elevado a n. Nesse fluxo aqui, nós temos que a prestação é 4.900, nós temos que a taxa é 0,69% ao mês, e nós temos que o N é 228. Então, eu vou substituir tudo aqui. E o meu P eu chamei de X, né? Então, substituindo aqui, eu vou ter que X é igual a R$ 4.900 vezes 1 mais 0,0069 elevado a 228 menos 1, tudo dividido por 0,0069 vezes 1 mais 0,0069 elevado a 228. E aí, fazendo essa conta, nós encontramos o valor que ele precisa acumular, que é de R$ 566,90. A terceira casa aqui é um 5,829. Eu vou manter várias casas porque eu vou continuar o cálculo aqui. Quando eu fizer o cálculo na calculadora financeira, tudo vai ser encadeado. Mas esse é o valor de X que ele precisa ter aqui. Agora que eu sei o valor de X, eu vou voltar lá para esse fluxo. Então, eu preciso acumular esse valor X aqui de 562.076,905289.
Então, o que faremos agora? Bom, vamos usar de novo a fórmula. Eu tenho aqui um fluxo de uma anuidade postecipada, só que agora eu tenho o valor futuro, né? O X é o meu FV. E eu tenho a prestação que eu quero saber, a taxa é 0,69% ao mês e o meu N é 324. Então, o montante de uma anuidade postecipado é dado pela fórmula S igual a prestação R vezes 1 mais I menos 1, 1 mais I menos 1, dividido por I. Então, o S eu sei, né? É o meu FV, ele é o valor do X ali, 562.000,905289. Isso tem que ser igual à prestação que eu quero descobrir, vezes 1 mais a taxa, elevado a N, com certeza aqui, né? 1 mais 0,0069 elevado na 324 menos 1, tudo dividido por 0,0069. Isolando R e fazendo a conta, nós chegamos no valor da prestação. Isolando R, a gente tem a prestação de 468,365 e arredondando a resposta vai ser 468,37 centavos. Então o Oliver precisa depositar mensalmente 468,37, 224 meses, acumular 562.076,91 centavos, que vai permitir que ele tenha 228 retiradas de R$ 4.900. Como que nós resolvemos esse problema na HP, na calculadora financeira? Bom, primeiro eu vou calcular o PV usando os dados do fluxo 2. Na calculadora financeira vai ser exatamente como eu fiz aqui. Aqui primeiro eu encontrei o X, ou seja, encontrei o PV desse fluxo, e depois eu usei esse PV como valor futuro desse fluxo para encontrar a prestação. Então eu coloquei aqui o passo a passo na HP12C. Se vocês precisarem, parem o vídeo para olhar bem quais são as teclas que vocês precisam apertar. Tentem entender por que vocês estão apertando cada uma dessas teclas. Qualquer dúvida, postem lá no fórum, mas eu vou tentar fazer explicando para vocês. Então vamos lá, eu vou começar resolvendo esse fluxo em verde. A primeira coisa que eu preciso declarar é o N. Então o N é 19 anos. 19 anos, mas lembrem, a periodicidade dos pagamentos é mensal, então eu tenho que entrar com N em meses. Então é 19 vezes 12, enter 12 vezes, e aí declaro como N. Agora eu declaro a taxa de 0,69, declaro o pagamento de 4.900, e eu quero saber qual é o PV que equilibra esse fluxo, ou seja, qual é o PV para que o Oliver possa fazer 228 retiradas de R$ 4.900. E ele vai responder 562 com 0,769058, que é o que está ali, tá? Bom, agora lembrem, esse PV, ele é o FV do segundo fluxo. Vamos olhar aqui, ó. Esse valor que nós encontramos, ele é o valor futuro desse fluxo em azul. Então eu coloquei ele aqui, ó, como valor futuro, o valor X que nós encontramos, ele é o valor futuro. Por isso eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um Enter e vou declarar ele como FV do novo fluxo que eu estou construindo. E agora eu preciso zerar o PV, porque no início o Oliver não tem nada depositado. Então 0 é o PV, porque tem um PV registrado. Agora eu vou registrar o N, que é 27 anos.
mas eu tenho que registrar em meses, então 27 vezes 12. Eu posso fazer o que eu fiz antes, 27 enter 12 vezes n, ou eu posso usar essa tecla aqui especial da calculadora, ó, 27 GN, ou seja, ele já vai registrar o n como 12 vezes esse valor. Ó, 324 ele registrou como n. E aí eu posso pedir o PMT. Lembre que a taxa já estava registrada como 0,69 e eu não mudei. Então peço PMT 468 com 365. Arredondando para duas casas, 468 com 37. E essa é a resposta da questão do Oliver. A próxima questão que eu escolhi é uma questão em que nós temos dois fluxos sobrepostos e nós precisamos considerá-los separadamente. Mas cada um desses fluxos tem uma periodicidade de pagamentos diferente. Então vocês têm que tomar muito cuidado com a taxa de juros, porque ela é dada em uma das periodicidades. E aí vocês têm que ajustar para a outra periodicidade quando vocês forem usá-la para o outro fluxo. Vamos ver essa questão, que é a questão do Sheldon. Sheldon decide acumular capital em uma poupança efetuando dois tipos de depósitos ao longo do período. Depósitos semestrais de 3.700 no início de cada semestre e depósitos mensais de R$ 210 no final de cada mês. Sabendo que a poupança rende 3,5% ao mês, determine o valor que poderá ser sacado ao final de 3 anos. Então vamos desenhar os fluxos que nos foram dados. Então, primeiro nós temos depósitos semestrais de 3.700 no início de cada semestre. Então, o fluxo fica dessa maneira. Ele já faz um depósito na data zero, que é o início do semestre 1, de R$ 3.700. Depois, ele faz um depósito de 3.700 na data 6. Por que na data 6? Porque eu estou escrevendo aqui em meses. 3 anos em meses dá 36 meses. Eu estou escrevendo na menor unidade, porque o próximo é em mês, tá? Os depósitos. Então, depois mais um depósito no mês 12, que é o início do próximo semestre, de 3.700, e assim por diante. Então, esse é o fluxo de caixa dos depósitos semestrais de R$ 3.700. Além disso, nós temos depósitos mensais de 210, e esse vai nos dar esse fluxo de caixa aqui, ó. 210 no mês 1, 210 no mês 2, 210 até o mês 36. Então, observem, nós temos dois fluxos de caixa e nós queremos saber o quanto ele vai acumular usando esses dois fluxos. Então, eu posso calcular o valor futuro desse fluxo, posso calcular o FV desse aqui e posso calcular o FV desse aqui e no final eu somo os dois. Parece que é simples e até não é tão difícil, só que tem um monte de coisa que tem que tomar cuidado aqui. O primeiro fluxo, ele é antecipado, ele tem entrada. O segundo é postecipado, ele não tem entrada. Outra coisa que tem que tomar cuidado é que essa taxa de 3,5% ao mês, ela está na unidade mês. Então, ela pode ser usada diretamente para esse fluxo aqui, 3,5% ao mês. Mas esse fluxo aqui tem uma periodicidade de um semestre. Então, eu preciso de uma taxa semestral. Então, eu vou ter que calcular qual é a taxa equivalente semestral a 3,5% ao mês. Então, tomando esses cuidados, é só calcular o valor futuro de cada um dos fluxos e somá-los ao final. Então, vamos lá. Vamos começar pelo fluxo mais fácil, que é o fluxo de 210 no final de cada mês. Então, eu tenho uma anuidade postecipada, eu não tenho entrada, os valores de depósito são constantes durante 36 meses, então eu tenho N igual a 36, eu tenho que a taxa é 3,5% ao mês, e N é 36 meses, então a unidade da taxa está igual à periodicidade. Temos que a prestação é 210 e o que eu quero saber é o valor futuro, ou seja, o montante.
E nós sabemos que o montante para anuidades postecipadas é dado pela prestação vezes 1 mais I elevado a N menos 1 dividido por I. Então, substituindo os dados, eu tenho 210, que é o valor da prestação, vezes 1 mais a taxa, que é 0,035, elevado a N, que é 36, menos 1 dividido por 0,035. E isso aqui vai ser igual a 14.701,59 centavos. Então, o valor futuro desse fluxo aqui é 14.701,59. Agora, eu vou calcular o valor futuro do próximo fluxo, do fluxo que a gente marcou em vermelho, que é o fluxo semestral. O que eu tenho que tomar cuidado aqui, né? Esse fluxo ele é semestral, a periodicidade é semestre. Então eu preciso reconsiderar ele, ó, aqui, isso aqui não existe, não existe, não existe, não existe, um semestre. Não existe, não existe, não existe, não existe, 2 semestres. E aqui no mês 30 eu tenho o final do 5º semestre, início do 6º. Então, 5. Pois 30 é 5 vezes 6. Então, o período é semestre. E aí, quantos períodos eu tenho? Eu tenho 6, né? Eu tenho 6 pagamentos, porque começa no 0 e vai até o 5. Então, são 6 pagamentos. Isso é uma anuidade antecipada. O pagamento é de 3.700. E quanto é a taxa? Não sei. Por que eu não sei? Eu sei que a taxa mensal é 3,5% ao mês. Mas eu preciso da taxa semestral, porque o período agora é semestre. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer é encontrar a taxa semestral. E ela é dada pela equivalência de taxas. 1 mais a taxa semestral elevado a 1 vai ser igual a 1 mais a taxa mensal elevado a 6. Bom, a taxa mensal eu sei que é 3,5% ao mês. Então, 1 mais a taxa semestral vai ser igual a 1 mais 0,035 elevado a 6. Ou seja, a taxa semestral é 1,035 elevado a 6 menos 1. Isso nos dá que a taxa semestral vai ser 22,9255 32,63% ao mês. Beleza. Agora que eu tenho a taxa semestral, eu posso usar a fórmula de anuidades antecipadas para calcular o montante. Então, em anuidades antecipadas, o montante é dado por R vezes 1 mais I elevado a N, menos 1, dividido por I, e tudo isso multiplicado por 1 mais I. E esse montante nas anuidades antecipadas, ele já é dado num período de tempo depois. Então, esse já é o valor no semestre 6, no início do semestre 6. Então, S vai ser o R, que é 3.700, vezes 1 mais essa taxa semestral, aí tem que colocar aqui toda a taxa, 0,229255, eu vou só deixar aqui semestral e deixar para vocês completarem. Elevado a N, que é 6, menos 1, tudo dividido pela taxa semestral, vezes 1 mais a taxa semestral, de 0,2292. Tá? Substituam esse valor aqui, aqui e aqui, e façam a conta na calculadora financeira, e vocês vão chegar aqui na calculadora científica, que S é igual a 48.611 com 345.
arredondando 48.611 com 35, mas eu vou arredondar só no final, vou fazer a soma dos dois fluxos. Então observem, né? Nós tínhamos o fluxo em azul, que nós calculamos e deu 14.701,59, e nós temos o fluxo em vermelho, que deu 48.611 com 35, né? Somando os dois fluxos, então, os dois fluxos nos daria esse fluxo aqui, ó. Na data 0, um depósito de 3.700. Aí na data 1, um depósito de 210. Até a data 6. O que vai acontecer na data 6? A gente tem um depósito de 210 e de 370. Então eu tenho um depósito de 3.910. E assim depois eu tenho depósitos de 210 e mais um de 3.910 na data 12. E assim por diante. Ou seja, quando eu sobreponho esses dois fluxos, eu tenho esse aqui que é o verdadeiro fluxo da operação do Sheldon. Mas esse fluxo aqui seria muito difícil de analisar. Então eu já analisei os dois separadamente, como o problema colocou. E agora basta para mim saber o valor futuro desse fluxo total, ou seja, o quanto ele acumulou, somar os valores desses dois fluxos. Então o S final, o montante final da operação, vai ser 14.701,59 mais 48.611 com 35, e isso é igual a 63.312 com 94, já arredondado, tá? Eu mostrei aqui os arredondamentos, mas na verdade eu fiz o arredondamento só no final, quando eu fiz na calculadora, e só mostrei aqui o arredondado, mas eu só arredondei essa aqui no final, tá? Então, 63.312 com 94. Como que nós fazemos essa conta na calculadora financeira? Bom, na calculadora financeira eu vou ter que calcular cada um dos mesmos passos. Vou calcular o valor futuro de cada um dos fluxos e depois vou somar. Só que eu tenho que tomar cuidado que eu preciso calcular essa taxa efetiva também. A taxa efetiva do fluxo semestral que nós fizemos aqui, encontramos de 22,92%. Então observem, tá? São 3 passos. Parem o vídeo, se vocês precisarem, olhem com cuidado, façam o passo a passo. O primeiro passo eu comecei agora pelo fluxo mais difícil, porque aí eu já calculei a taxa efetiva do semestre. Então esse primeiro passo aqui, ó, é o cálculo da taxa efetiva semestral, do fluxo semestral. Aí tendo essa taxa, a gente vem para essa parte em laranja, que é o cálculo do valor futuro do fluxo antecipado semestral, que é o fluxo em vermelho. E aí, calculando isso, eu vou armazenar no zero e depois eu vou calcular o fluxo mais fácil, o fluxo mensal, que está aqui em verde. E aí, no final, eu somo os dois. Então, vamos fazer para a gente ver. Então, eu vou limpar a memória, tá? E eu vou começar calculando a taxa efetiva semestral equivalente a 3,5 ao mês. Então eu tenho 6N, eu tenho 6 meses de uma taxa de 3,5. E aí eu vou pensar, se eu declarar R$1, se eu tiver R$1, qual é o valor futuro que eu vou ter capitalizando uma taxa de 3,5 todos os meses? 1,22925. Bom, tá, então se eu tiver esse mesmo PV, como que eu chego nesse mesmo FV, dado que eu tenho só um período, ou seja, só um semestre? E eu pergunto a taxa, 2292. Tá? Então já está registrado esse valor como a taxa. Agora eu vou declarar o meu fluxo de 3.700. Só que ele é um fluxo antecipado, então eu vou declarar GBegin, para a calculadora saber que o fluxo é antecipado. Quantas prestações eu vou pagar? 6. Então, o meu N é 6. O meu PV, no início, é 0. Lembrem que tem um 1 ali de PV, então eu vou declarar ele como 0 para tirar aquele 1 do PV. Vou declarar 3.700 na prestação e vou perguntar o FV. Tá? Então, FV
48.611,34. Certo, agora eu tenho o valor futuro do fluxo semestral. Eu vou armazenar ele, ó, storage na posição 0. Eu armazenei ele. Agora eu vou calcular o fluxo mais fácil, o fluxo mensal de R$210. Só que ele é um fluxo postecipado, então eu preciso tirar o begin dali. G-end, para mim ter um fluxo postecipado, eu tenho 36 prestações de 210, mas a taxa de juros é 3,5. Eu preciso mudar a taxa porque ele está com a taxa registrada semestral de 22,92. E o pagamento vai ser 210. O PV já está registrado como 0 e eu vou perguntar agora quem é o FV. E ele vai me dar 14.701. Agora basta eu recall o que eu armazenei no 0, que é o valor do fluxo semestral, e somar com esse valor. E eu acho 63.312,94. Então, assim que nós fazemos essa questão na calculadora financeira, parem aqui, pausem o vídeo aqui na tela, tentem fazer vocês, tentem entender todos os passos, qualquer dúvida postem lá no fórum. E a última questão que eu escolhi, pessoal, é uma questão que não dá para fazer sem uma calculadora financeira ou sem o Excel. Não vai dar para fazer essa questão à mão ou só na calculadora científica. O que isso quer dizer? Que nós não colocaremos uma questão desse tipo na prova, mas ela aparece lá nos questionários para vocês fazerem. Eu acho que a única questão que aparece nessa primeira parte do curso que não dá para resolver com uma calculadora científica. Então eu vou mostrar aqui para vocês como que a gente resolve essa questão na HP12C. Se aparecer para vocês, basta vocês olharem o vídeo e tentarem replicar o que eu fiz aqui no vídeo com os dados da questão de vocês. Claro que quando aparecer essa questão para vocês, os dados vão ser diferentes, mas a ideia por trás é a mesma. Então essa é a questão do Leonard. Então, questão do Leonard. Um imóvel está sendo vendido nas seguintes condições: à vista por R$ 162.400 ou a prazo em 16 parcelas de R$ 11.362,51, com a primeira parcela no ato da compra. Leonard deseja efetuar o pagamento do imóvel com 16 parcelas, mas com a primeira para 90 dias após a compra. Qual será o valor de cada parcela nesse caso? Então, destacando aqui as nossas informações, tá? Eu tenho que o valor à vista é 162.400, 16 parcelas de 11.362,51 com primeira parcela no ato da compra. Se vocês olharem essas informações, que é o fluxo no qual o imóvel está sendo vendido, nós temos esse fluxo de caixa aqui, um recebimento de 162.400, esse recebimento é o imóvel, e pagamentos 16 de 11.362,51, sendo que o primeiro é no ato da compra, aqui na data 0. Certo. Esse fluxo já tem as informações do PV, já tem as informações do PMT, tem a informação do N. O que a gente não sabe, o que não nos foi dito, é a taxa de juros da operação. Então, esse fluxo pode ser usado para calcular a taxa de juros. O problema é que a taxa eu não consigo isolar na fórmula de anuidades antecipadas e postecipadas. Quando nós temos prestação e PV, o I é algo que a gente não consegue isolar. Eu já conversei sobre isso na questão da Sibila. Olhem lá a questão da Sibila, que é um vídeo separado. Tá? Nós não conseguimos isolar, mas se a gente tem as alternativas da taxa, a gente consegue testar. Mas nesse caso eu não tenho as alternativas e por isso que eu não consigo fazer com uma calculadora científica. Se eu tivesse as alternativas, até conseguiria, as alternativas da taxa, tá? Eu até conseguiria fazer, como eu ensinei lá no vídeo da Sibila, mas no caso nós não temos. Então eu não tenho como isolar o I, eu não tenho como isolar a taxa, eu não tenho como encontrar com uma calculadora científica a taxa, que é o que eu preciso encontrar desse fluxo.
Mas com a calculadora HP12C, se eu informar esse P para ele, se eu informar o P de 162.400, N igual a 16 e o PMT de 11.362,51, ela vai saber me responder a taxa. Se eu perguntar a taxa, ela vai me responder. Depois que ela me responder a taxa, né, eu posso simplesmente usar uma das estratégias que eu vou dizer aqui. Uma é usar a estratégia de diferidas. Se vocês observarem aqui, a gente tem um fluxo de 16 pagamentos. E aqui originalmente eu tinha um fluxo de 16 pagamentos. Então a única coisa que a gente está fazendo aqui é transladando esse fluxo. Quantas unidades? 1, 2, 3. O primeiro pagamento vai cair aqui. Então esse pagamento diferido, ele é o pagamento da antecipada, 11.362,51, vezes 1 mais a taxa que eu calculei, elevado a o cubo, elevado a quantas vezes eu precisei andar. 1, 2, 3. Lembrem que isso só é válido, essa relação aqui só é válida, se o número de prestações se mantém igual, que aqui acontece, eu tinha 16 parcelas e continua sendo 16 parcelas. Uma outra forma de fazer é olhar para esse fluxo aqui destacado em verde, que é o fluxo da diferida, levar esse valor aqui para a data 3 e calcular qual é o R de uma antecipada. Vou mostrar aqui no próximo slide. Então eu tenho esses dois fluxos e eu posso levar esses 6.240 para essa data 3 aqui, ó. E é assim que eu vou fazer para mostrar para vocês. Depois que eu levar esse valor para a data 3, aí eu calculo esse fluxo da antecipada. Então eu vou ter 3 passos na solução. O primeiro vai ser calcular quem é o I, quem é a taxa. E eu vou fazer isso usando esse fluxo aqui. Depois eu vou pegar esses 162.400 e eu vou atualizar esse valor para a data 3. E depois eu vou pegar esse novo fluxo e eu vou calcular o R considerando isso uma anuidade antecipada. Ou seja, eu vou ter esse novo valor aqui. Então eu vou ter um novo fluxo com anuidade antecipada. Se eu mostrar aqui os slides, eu vou fazer só na calculadora financeira, como eu disse. Aqui em azul eu vou calcular a taxa do fluxo, que eu destaquei em amarelo. Aqui em laranja eu vou calcular, eu vou atualizar esse valor aqui de 162.400 para a data 3. E depois eu vou calcular a prestação do fluxo, que vai ter esse valor atualizado e essa prestação R. Então vamos fazer isso na HP12C. Então lembrem, o primeiro fluxo ele é antecipado, eu vou ligar o Begin. Eu tenho 16 prestações, então 16 é meu N. 162.400 é o meu PV. E aí eu tenho prestação de 11.362,51. Lembrem que a prestação tem que ter um sinal contrário do valor presente. Então eu troquei o sinal, change sign, declarei como PMT e pedi a taxa. 1,5499. Está ali a taxa. Tá? Agora eu vou pegar esse valor que está aqui no PV e eu vou atualizar ele para a data 3. Então eu vou zerar o PMT, não vai ter PMT. Se vocês olharem aqui o fluxo, ó, não tem pagamento na data 1, 2 e 3. Eu só vou levar esse valor para a data 3. E aí eu vou dizer que meu N é 3. A taxa eu já sei quem é, então basta eu pedir agora o valor futuro. Então basta pedirmos FV. 170.000 com 69,2361. Então esse é o valor do fluxo atualizado, do PV atualizado. Então quando a gente olhar, ó, quando eu levar esse 162.000 para a data 3, eu vou ter esse novo fluxo aqui, ó, com esse valor que eu acabei de calcular. Esse fluxo e esse são equivalentes. Então agora, para calcular o R,
esse R aqui é o mesmo que esse, já que os fluxos são equivalentes. E isso aqui é uma anuidade antecipada, de novo. É uma anuidade antecipada que tem esse valor aqui como PV. Então, o que nós vamos fazer para fazer isso? Bom, eu vou pegar esse valor que está como FV e eu vou declarar ele como PV. Porque nesse fluxo ele é PV, ó, nesse novo fluxo. E aí eu vou zerar o valor futuro, vou declarar que eu tenho 16 prestações e quero saber qual é o valor delas. Ó. Tenho 16 prestações, né, que vai do 3 ao 19, e eu quero saber o valor delas. Então, Enter PV, zerei o valor futuro, declarei que eu tenho 16 prestações e eu quero saber quem é o PMT, que equilibra o fluxo. 11.889 com 0,9, se nós arredondarmos para duas casas decimais, 11.899 com 10 centavos. E essa seria a resposta da questão do Leonard. Então, se aparecer a questão do Leonard para vocês, tentem replicar o que eu fiz com os dados de vocês, construam os fluxos, entendam como funcionam os fluxos e aí façam a mesma sequência de teclas na HP12C. Então, esses são os exercícios elaborados que eu escolhi para o tópico de anuidades. Se vocês tiverem qualquer dúvida, postem lá no fórum de anuidades que nós ajudamos vocês. Tchau, pessoal, até a próxima.